muito bem-vindos ao Poder da Lei da Atração. Esse nosso conteúdo vai ser o conteúdo mais completo que você pode encontrar da Lei da Atração, tá? Você vai aprender a usar a Lei da Atração para manifestar qualquer coisa na sua vida. Muita gente já ouviu falar da Lei da Atração, mas as pessoas não sabem direito como ela funciona. E eu conheço muitas pessoas que falam: Edson, mas eu me frustrei. Eu ouvi falar da Lei da Atração, mas nunca funcionou para mim. Isso vai acabar, porque você vai entender exatamente o porquê, como funciona. Eu vou ensinar as ferramentas e você vai sair daqui manifestando tudo que você quiser. O poder da Lei da Atração. Primeiro, a gente vai entender o que é a Lei da Atração. Exatamente o que é essa tal da Lei da Atração. Segundo, o que é manifestação. Eu vejo as pessoas numa interpretação errônea sobre o que é a Lei da Atração e sobre o que é a interpretação, sobre o que é a manifestação. Então hoje a gente vai deixar tudo muito claro. Você vai sair daqui entendendo o que é a Lei da Atração, o que é manifestação, a diferença dos dois. Nós vamos aprender a manifestar hoje e eu garanto para vocês, você vai sair daqui com o seu desejo manifestado. Você vai entender por que muitas pessoas falham em usar a Lei da Atração. Vou trazer para você algumas personalidades, alguns famosos que usaram a Lei da Atração e a frequência das emoções na Lei da Atração. Isso aqui é a base do conhecimento. Uma vez que a gente tiver a base do conhecimento, a gente vai para as técnicas. A gente vai fazer salto quântico, ponte ao futuro. Vou ensinar o quadro dos sonhos da maneira correta. Tá todo mundo usando o quadro dos sonhos errado por aí. Vou falar para você sobre o pote da gratidão ao futuro. Vou trazer para você os códigos de Grabovoi, vamos falar de ativação 520 e a gente vai fazer o salto quântico com ativação de Grabovoi para dinheiro imediato. Vou ensinar a técnica 3x33 ou 5x55, vou falar de neuroprogramação e também as afirmações da riqueza. O meu papel aqui é te dar as ferramentas para que você comece uma jornada de transformação rumo à sua melhor versão, para que você comece a acreditar em você, para que você comece a construir uma imagem mental do ser humano que você já é. E se você se torna esse ser humano, você manifesta essa realidade para a sua vida. E quando essa realidade se manifesta na sua mente, eu quero assistir de camarote você realizando isso. E o meu desejo mais puro e mais genuíno, que vibra na frequência da coragem para cima do amor, é que você conquiste tudo aquilo que você merece. Eu quero que você conquiste tudo aquilo que você merece, porque você é um ser humano fantástico. O que é a tal da Lei da Atração? Olha só, pessoal, quando eu decidi lá atrás mudar a minha vida, eu tive que, primeiramente, me tirar de uma posição de vítima passiva, que passava o dia lamentando. É isso que se trata a Lei da Atração. Eu coloquei a minha vida, eu me coloquei em uma posição de agente do meu próprio destino, de construtor de realidade. Eu assumi a responsabilidade pela minha situação atual. E é disso que se trata a Lei da Atração. Antes que muitos confundam, e a maioria dos críticos da Lei da Atração e a maioria daqueles que vêm criticar o meu trabalho nas redes sociais, eles vêm falar que a Lei da Atração é uma fantasia, porque não adianta ficar pensando positivo, e o pior é que eu concordo com eles. Só que tem que me ouvir para entender o que realmente é a Lei da Atração. Porque a Lei da Atração, para que ela funcione, você precisa ter uma posição ativa na vida e não mais submissa. Você tem que se movimentar, porque a Lei da Atração é um fluxo de ganha-ganha, você tem que fazer a sua parte. Existiam aspectos da minha realidade nessa história que eu contei para vocês que eu não tinha como mudar. Eu não tinha controle sobre tudo. Então eu foquei 100% da minha energia apenas naquilo que estava sobre o meu controle. Não importa qual seja a sua situação. Não importa onde você esteja. Não importa a realidade que você esteja vivendo.
tem uma coisa que só você pode controlar e ninguém mais. Os seus pensamentos que geram as suas emoções. A prosperidade não tem a ver com dinheiro. Como assim, Edson? Me conta, como assim não tem a ver com dinheiro? A prosperidade não tem a ver com dinheiro. É ótimo ter dinheiro. Eu adoro ter dinheiro. Ter dinheiro é uma maravilha, poder fazer o que quer. Mas eu vejo muita gente buscando a lei da atração, vibrando baixo no nível de desejo, querendo dinheiro, querendo poder pelo poder. E essas pessoas, quando conseguem, elas não se tornam a melhor versão delas e não serve isso para nada. E ali, naquele momento, eu entendi isso. Isso é a lei da atração. Eu passei a interpretar certas palavras como sucesso, riqueza e felicidade de uma maneira diferente até então. Porque para mim sucesso, riqueza e felicidade tinham a ver com o apego, com a percepção do outro, e de repente já não era mais isso. Eu percebi que eu era grato e que a gratidão era essencial para que a lei da atração funcionasse. Ao perceber que eu já era próspero, que eu já tinha muitas coisas na minha vida, minhas prioridades mudaram. E eu parei de buscar a felicidade naquilo que eu não tinha. Tudo isso que eu vivo hoje, a prosperidade, a abundância financeira, a realização profissional, tudo que eu conquistei na minha vida hoje, só foi possível porque primeiro eu descobri a felicidade dentro de mim. E eu só descobri a felicidade dentro de mim porque eu aprendi a controlar isso aqui, ó. Os meus pensamentos, estava dentro da minha mente. As minhas prioridades mudaram. Eu parei de buscar pela felicidade naquilo que eu não tinha. E eu comecei a buscar a felicidade dentro de mim. Eu comecei a visualizar o futuro. Eu comecei a imaginar um futuro diferente. Eu comecei a construir uma realidade completamente diferente. E a partir dessa realidade, eu comecei a estruturar. Nós temos uma cantora brasileira, eu não tenho simpatia pela música dela, mas eu admiro a sua capacidade de administração e de usar a lei da atração. Eu achei um vídeo dela há pouco tempo e eu falei, por mais que ela talvez, eu não sei se ela sabia ou não da lei da atração, mas ela construiu a carreira dela a partir da lei da atração. Fazendo isso todos os dias, visualizando todos os dias. Antes de dormir, eu fico imaginando aonde que eu quero chegar. Fecho o olho e fico me imaginando assim, como se fosse uma novelinha. Quando eu era criança eu também fazia isso, tá? Antes de dormir eu fechava o olho e me imaginava cantando, fazendo sucesso. E hoje em dia eu também fecho o olho e me imagino cantando em todos os países, fazendo sucesso em todos os países, chegando muito longe, as pessoas me reconhecendo. Uma brasileira, faz sucesso em todos os países. Isso pra mim é um pensamento diário. Todos os dias antes de dormir eu faço esse pensamento. Porque acho que se algum dia eu deixar de fazer, eu não acordo focada o suficiente. Então eu penso isso, que é pra eu acordar já naquela meta. E aí algumas pessoas podem falar, ah, Edson, você conseguiu, porque você é isso, você é inteligente, você é isso, aquilo, outro. E a Anitta conseguiu, porque ela é uma menina do subúrbio do Rio que gosta de funk, mas ela gosta de funk e usou a lei da atração para ficar famosa cantando funk. E tanto faz o que ela queira, porque é uma grande empresária e foi atrás disso. Eu vou trazer muitas outras pessoas, muitas outras personalidades aqui, mas a gente precisa entender mais sobre a lei da atração, né? A gente tem que entender que positividade e realismo não são antônimos. Eu posso ser realista, sim, olhar para a realidade, interpretar a realidade, mas eu comecei a entender a realidade a partir de uma positividade pela busca daquilo que eu queria lá na frente, de uma crença e de uma fé convicta. Eu comecei a reconstruir a minha vida. Ao mesmo tempo, indesistível, eu fui tomando o controle da minha vida. Eu aprendi a ceder o controle daquilo que não é minha tarefa, daquilo que é do universo. E eu passei a ter um equilíbrio entre a minha fé em Deus e a minha crença na lei da atração. Mesmo quando eu estava no fundo do poço, eu não gostava de pedir as coisas para Deus. Eu tenho 41 anos de idade. Imagina eu chegar para minha mãe e falar, mãe, por favor, mãe, me dá um carro.
Mãe, me dá dinheiro. Mãe, me ajuda, mãe. Mãe, faz isso pra mim, mãe. Mãe, mãe, me dá. Mãe, me dá. Mãe, me dá. E ela simplesmente ia ficar falando o quê? Tá, eu vou dar, só que às vezes não tá ainda no momento certo, ela sabe. E eu todo dia enchendo o saco dela, eu com 41 anos de idade, mãe, me dá uma casa, mãe, me dá uma viagem. E eu entendi o seguinte, Deus é o Pai, e Ele já nos deu, Ele não precisa dar mais nada. Deus nos deu a vida, Deus nos deu o seu coração, Ele deu a vida por nós quando cá esteve, para que nós pudéssemos vencer. Ele nos deu a mente, Ele nos deu um poder que se equipara ao seu, porque somos feitos à sua imagem e semelhança. E se nós somos feitos à imagem e semelhança, e através da palavra, Ele foi capaz de criar tudo que existe, nós temos um poder de, junto com Ele, cocriar, sem ter que ser o chato que fica pai, pai, pai. Não. Isso foi o que fez sentido para mim. E eu passei a entender que a lei da atração é um processo divino e que tudo já é meu, na verdade. Só que eu preciso ter fé, eu preciso entender o pensamento para que eu possa me conectar, para que o que ele projetou possa fazer com que as coisas se aproximem de mim. E eu falo com ele todos os dias, mas eu só agradeço. A lei da atração se trata de você se tornar dono das suas decisões. E isso já é uma responsabilidade imensa. Essa tomada de consciência faz com que você conquiste e que você queira mais. No final das contas, lá atrás, quando eu olho, eu penso que eu poderia ter sido mais criativo com os meus sonhos, porque eu compreendi que eu tinha muito mais potencial do que eu pensava. E é por isso que eu acredito em você. Eu sei que você pode mais. Eu sei que você pode mais, muitas vezes, do que aquilo que você esteja querendo hoje. Talvez você esteja querendo pouco. Eu acredito mais em você, talvez, do que você mesmo. Sabe por quê? Porque eu sei que você pode mais. Eu tenho essa certeza convicta. Eu acredito em você como ser humano. E quando eu me dei conta que a lei da atração estava agindo na minha vida, eu me senti no dever de espalhar essa informação. Fundei a Sociedade Internacional do Mindset. E assim, a gente entende. A lei da atração é um conceito simples e complexo. Para a gente resumir aqui, o que é a lei da atração? A lei da atração é uma crença de que pensamento positivo ou negativo tem o poder de atrair experiência positiva ou negativa. Pensamento positivo ou negativo tem o poder de atrair experiências positivas ou negativas. A lei da atração não se trata de querer, tá? A lei da atração se trata de você sentir, saber, ter certeza absoluta, de experimentar como se aquilo já fosse seu. Como se o que você quer para a sua vida já fosse uma realidade inquestionável. E aí é que vem o grande dilema. Porque a maior parte das pessoas que falam da lei da atração, elas não acreditam realmente. Elas até querem acreditar, mas elas ficam no querer. E aí eu vejo na internet, eu ativo 5 milhões para mim e para quem ativar comigo. Não vai funcionar. Eu sei, porque não é assim que a lei da atração funciona. Nós temos que entender que essa crença de que pensamentos geram experiências positivas ou negativas enfatiza o poder do pensamento, sim, e propõe, indesistível, uma reconfiguração mental, ou seja, não se trata de querer as coisas. Eu estou falando sobre mudança de mentalidade, sobre se tornar um ser humano melhor, para que qualquer pessoa consiga transformar a sua própria realidade. A lei da atração, hoje em dia, não se resume apenas a uma crença, porque também consiste em uma série de técnicas e ferramentas que conduzem o pensamento para a positividade. E a partir dessa positividade, consequentemente, essas estruturas
facilitam a transformação de uma realidade negativa em uma realidade positiva. Faz o seguinte, então. Respira fundo, junto comigo. Isso, respira fundo. Ótimo, muito bem. Apenas respira fundo, observe o ar entrando e o ar saindo. Eu quero que você procure uma posição confortável aí. A posição mais confortável que você encontrar. Se você estiver segurando o seu telefone, olhando para a tela, faz o seguinte, coloque ele do lado, não precisa olhar para a tela agora não. Se você estiver no sofá, na cama, encosta confortavelmente, não precisa olhar para a tela. Fecha seus olhos, porque assim você consegue se concentrar um pouco mais nesse exercício. E agora, eu quero que você imagine que você está em uma linda montanha. Isso. Eu quero que você imagine que você está em um lugar maravilhoso, em meio à montanha. Um belo jardim, um bosque maravilhoso. Uma temperatura agradável. Respire fundo. Sabe aquele cheirinho gostoso de terra molhada no fim de tarde? Exatamente. Isso. Esse cheirinho gostoso de terra molhada no final de tarde. Ouça o canto dos pássaros. Isso, o canto dos pássaros. Há uma infinidade de cores, muitas cores, muitas. Flores, árvores, flores verdes, pássaros voando. O seu pé descalço, tocando a relva, agradavelmente. E nesse lugar maravilhoso, você percebe que um pouco mais à sua frente existe um campo aberto, um imenso gramado. E quando você começa a sentir que está próximo a esse lugar, você olha ao redor e você percebe que tem centenas de pessoas chegando a esse gramado junto com você. Todos nós estamos no mesmo lugar agora. Todos nós estamos nesse mesmo lugar, conectados. Todos nós estamos aqui, nesse imenso lugar, nesse lugar de paz, nesse lugar positivo, com uma conexão profunda. Apenas indesistíveis estão aqui. Apenas aqueles que tomaram a decisão de viver uma vida extraordinária. E você começa a sentir que dentro de você começa a brotar um sentimento curioso. Há uma positividade que chega a ser até estranha dentro de você, nesse momento, nesse lugar. Mantenha seus olhos fechados e você consegue me ver no centro dessa roda. E nós formamos uma imensa roda. E eu quero que você imagine que ao seu lado, as pessoas que estão junto com você nessa aula, eu quero que todos deem as mãos agora, isso. Todos de mãos dadas. E eu quero que você, de mãos dadas, nesse lugar com essas pessoas, comece a sentir a energia que contagia. A energia de todos que estão participando dessa roda juntos, todos conectados. Há uma ebulição de energia dentro de você e você percebe que essa roda começa a ganhar uma coloração meio alaranjada. Há uma energia quente, há calor, há movimento. E no céu é como se nós víssemos todos juntos essa energia toda de uma coloração laranja se juntando em um raio de energia que se conecta com o cosmos, com a origem, com a fonte.
E quando isso se conecta com a fonte, a criação do universo, a gente entrega toda a nossa energia e começa a receber em dobro. É muita energia chegando. E esse raio de energia se abre no céu no formato de uma linda fênix. É uma linda fênix. É como se fosse um lindo pássaro, uma fênix. Essa linda fênix nesse céu maravilhoso, de uma forma incrível. Maravilhosamente incrível, impecável, transformador. E com essa fênix agora no céu, eu quero que você diga junto comigo, se possível eu quero que você repita em voz alta: eu mereço toda a abundância e prosperidade do universo. Mais uma vez, eu mereço toda a abundância e a prosperidade do universo. Outra vez, eu mereço toda a abundância e a prosperidade do universo. E agora, em alguns instantes, eu vou contar até 5. E quando eu disser 5, eu quero que você abra os seus olhos. E quando você abrir os seus olhos, você vai estar se sentindo extremamente confiante. Uma confiança que talvez você não sentisse há muito tempo. Uma confiança de que tudo vai dar certo. Uma confiança em você e no Criador. Isso. Contando 1, 2, 3. Voltando 4, abrindo os olhos. Isso. Pensa naqueles dias que você acordou com o pé esquerdo, sabe? Agora, com essa sensação, você consegue olhar para aqueles dias e falar: caramba! Quando você começa um dia daquele jeito, logo no começo do dia, agora, no meio dessa sensação incrível, você percebe que quando você se depara com uma sensação desagradável, é a mesma coisa do que aconteceu agora. Nós construímos algo positivo, você está se sentindo bem. E quando você está mal, quando você se acorda ruim, chuta a cama, tudo começa a dar errado no seu dia, parece que te persegue o dia inteiro, é uma reação em cadeia, um efeito dominó. Se uma atitude pessimista ou derrotista toma conta de você, um caminho se abre para que acontecimentos desfavoráveis façam parte da sua vida. Então, assume a responsabilidade de fazer que acontecimentos positivos e maravilhosos façam parte da sua vida. Agora, eu quero falar para você sobre o que é a tal da manifestação. Já entendemos o conceito do que é a lei da atração, agora vamos entender o que é a manifestação, porque hoje em dia se fala muito em manifestação. Está em moda essa palavra, manifestar. Manifestar está na moda. Eu adoro o conceito de manifestação, eu manifesto o tempo inteiro. Manifestação é muito comum a gente ouvir hoje as pessoas que conhecem a lei da atração usarem esse tal desse verbo manifestar. Principalmente nessa tradução para o inglês, manifest, manifesting, né? Começou lá essa moda da manifestação e muita gente trouxe para cá. As pessoas usam sem saber o que significa. Essa palavra é utilizada normalmente em frases como eu manifestei o meu destino. Dá a impressão aqui, indesistível, que a lei da atração e a manifestação são sinônimos. Tem uma diferença entre esses dois conceitos da lei da atração e da manifestação. Se você procurar no dicionário, buscando o significado dessa palavra manifestar, você vai encontrar o que realmente significa, os sinônimos, é declarar. Anota aí no seu caderno, indesistível. Manifestar é declarar, é revelar, é tornar público, indesistível. Manifestar, então, não se trata do momento em que você recebe aquilo, mas sim quando você declara. A manifestação pode acontecer hoje.
A manifestação é um ato de expressão, é uma declaração, é um processo ativo, é a revelação do pensamento, isso é manifestação. Ou seja, é quando o que nós pensamos é externalizado de alguma forma, se torna parte do mundo ou do universo, não apenas na nossa cabeça. E é por isso, indesistível, é por isso que nós vamos usar, daqui a pouco eu vou ensinar o passo a passo da manifestação, que nós vamos usar o quadro dos sonhos para manifestar. É por isso que nós vamos usar a visualização e ponte ao futuro para a gente poder manifestar. Porque é um processo de manifestação. Uma vez manifestado, a gente só vai usar o pote da gratidão ao futuro. Porque aí há um tempo entre o manifestar e o receber. E para acelerar o processo entre a manifestação e realmente receber o que nós manifestamos, a gente precisa de gratidão pura e profunda e comunhão com o Criador. E eu vou ensinar isso para vocês daqui a pouco. Na linha desse pensamento da lei da atração, manifestar é uma atividade que nós fazemos constantemente. Todo dia nós manifestamos uma série de coisas. Não existe um botão de pausa que interrompa esse processo, porque esse processo é contínuo e é permanente. Os nossos pensamentos, eles são externalizados através de pequenas ou de grandes ações, do nosso comportamento, das nossas palavras, das nossas decisões. Enfim, de qualquer forma de expressão, isso revela a manifestação, pelo menos parcialmente. Algo que está dentro de nós, isso é manifestação. Nossos pensamentos, nosso estado emocional tem elo com a realidade que nós vivemos. A realidade que você vive é um reflexo daquilo que você vive internamente. A sua realidade externa é um reflexo do seu eu interior. E nós precisamos de uma jornada de transformação que faça com que o nosso interior mude primeiro. Nós manifestamos sem nem mesmo nos dar conta. A gente manifesta o tempo inteiro. E dessa forma, indesistível, os nossos pensamentos atraem coisas sem que nós percebamos. O que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, de alguma maneira, em uma estrutura vibracional, dentro dessa estrutura, a gente começa a entender por que algumas coisas aconteceram em nossas vidas e por que outras não estão acontecendo, por que está faltando dinheiro ou por que está sobrando problemas. Nós manifestamos sem dar conta e dessa forma os nossos pensamentos atraem coisas sem que nós percebamos. Olha que interessante aqui uma reflexão que eu vou fazer com você aqui, indesistível. Tem um monte de gente que fala, não, a lei da atração é coisa de preguiçoso. Não adianta ficar pensando positivo. Tem que agir para ter as coisas. Mas é exatamente isso que nós que acreditamos na lei da atração fazemos. E mais que isso, nós que acreditamos na lei da atração, assumimos a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa realidade. Eu olho para a minha vida e falo, ok, não importa o que está acontecendo, é minha responsabilidade sem culpa. Mas a responsabilidade é diferente, porque se eu sou responsável pela situação atual, eu abro um mecanismo para construir uma situação nova. Faz sentido? Nós notamos então que tem uma ligação entre o que nós pensamos e o que nós vivemos. A lei da atração progrediu nesse sentido de uma simples crença que nasce nos Estados Unidos no início do século passado para uma série de métodos de manifestação positiva. E o que é mais incrível, se a lei da atração não existisse, mesmo que ela não existisse, o simples fato de nós acreditarmos nela já nos faz pessoas melhores. Nos motiva a trabalhar, a correr, a construir, a assumir a responsabilidade, a cuidar dos nossos pensamentos, a nos tornarmos pessoas melhores, a vivermos uma vida de ganha-ganha, a entendermos a correlação entre as coisas, a pensarmos nas relações de causa e efeito. Isso é a lei da atração e é isso que ela propõe. Que as pessoas tomem consciência de que estão manifestando para que parem de entrar em ciclos negativos. De acordo com a lei da atração,
né? Vamos pensar nisso aqui. Nós precisamos redirecionar o nosso foco, vigiar os nossos pensamentos, nos comportar de forma positiva e aberta. Sem isso, a gente não consegue resultado. Nós precisamos que o viés positivo, do foco no positivo, tome conta da nossa vida. Dessa forma, nós podemos entender que nós manifestamos sempre o que precisamos começar a expressar nos nossos pensamentos de maneira positiva e intencional. Eu começo a cuidar dos meus pensamentos quando eu entendo isso da lei da atração. Nós temos que deixar de externar pensamentos negativos de forma irresponsável. Você tem que assumir o controle dessa bagaça e tem que aprender a controlar os seus pensamentos. Ou você assume a responsabilidade pelas consequências. É simples assim, Desistível. Não adianta você olhar e se colocar numa posição de vítima. Ai, mas eu não consigo. Ai, eu me saboto. Ai, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Essa vítima não consegue nada. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Falar, não, a responsabilidade é minha e eu vou fazer dar certo até dar certo. É difícil, dane-se. Tá complicado, dane-se. É assim, eu tenho tal dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, dane-se. É a minha realidade. E eu tô no controle dessa bagaça e eu vou fazer. Porque existe. Eu sou feito à imagem e semelhança do Criador. Sou merecedor de tudo que existe no universo. E depende tudo só de mim. E eu vou fazer a minha parte. Ou então você lida com as consequências. Se você decide se deleitar em pensamentos negativos, se deleitar afundada na depressão e dizendo que a culpa é dela ou disso ou daquilo outro, mas não toma as decisões e as atitudes para sair. Agora que você já sabe que a lei da atração envolve a prática de atrair coisas intencionalmente, ou seja, a partir de uma intenção. Essa é a palavra-chave aqui. Aquilo que você deseja para a sua vida, você pode se perguntar o seguinte aí, de repente, não sei, pode passar pela sua cabeça. Edson, então basta eu pensar em saúde, em, sei lá, estabilidade financeira, boas relações, que isso vai aparecer na minha vida assim, num passe de mágica, como se fosse um truque. É isso que a maioria das pessoas não entende sobre a lei da atração, gente. Não basta querer. O mundo inteiro quer as coisas. O mundo inteiro quer dinheiro. O mundo inteiro quer ser famoso. O mundo inteiro quer sucesso. O que separa a Anitta é que ela nunca quis. Eu vou usar a Anitta como um exemplo aqui para a gente entender como a lei da atração funciona, naquele trechinho que ela falou. Ela até quis, mas depois de um tempo, ela deixou de querer. Quem quer não conquista. Olha que louco isso aqui na lei da atração. Eu preciso ter! Eu preciso ser! Não querer. Já é meu! Eu já tenho! Isso já existe dentro de mim. Isso eu manifesto. Depois, para que isso... Porque nós temos que entender que o nosso conceito de relação de tempo e espaço é diferente do universo. Só que se eu não consigo essa parada dentro de mim, do meu coração primeiro, nunca vai se tornar. E 99% da população da humanidade são bilhões de pessoas. Elas apenas querem. Elas querem ter as coisas. E essas pessoas são suscetíveis a serem enganadas por pessoas que se aproveitam desses conceitos para vender facilidade para quem quer pagar por essas facilidades. Mas e você? Você quer facilidade ou você quer o que funcione? Você ainda não é o comandante supremo do universo. Existem circunstâncias e condições que vão fugir do seu controle. E também tem um comandante supremo lá que está organizando uma série de outras questões. E a gente tem que estar respeitando as decisões dele também. Né? Existe toda uma organização do próprio universo. A lei da atração só passa a funcionar como suporte, anota aí, a lei da atração funciona como suporte de alguns pilares fundamentais.
Quais são os pilares da lei da atração? São 3 pilares que sem eles a lei da atração não funciona. O primeiro é fé. A lei da atração, ela está baseada na fé e não no querer. Pessoas confundem. Lei da atração não tem a ver com querer ou com quem pensar positivo. Lei da atração é fé. Segundo pilar, a lei da atração é fé com consistência. Eu preciso ter consistência nas minhas ações. Eu tenho a crença, eu tenho a fé e eu faço dar certo até dar certo. Consistência. E o terceiro pilar da lei da atração, o foco no positivo. Por que eu foco no positivo, indesistível? Eu me lembro que quando eu focava nos boletos, eu colava os boletos na porta da geladeira, as minhas dívidas só aumentavam. Quando eu focava nos problemas, os problemas só aumentavam. Uma vez que eu passei a focar no positivo e na solução, não importa, os problemas continuam aparecendo, cara. Não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente vê problema o tempo inteiro, demandas, situações, acontecem na nossa vida. Não tem o que nós possamos fazer. Eu preciso entender esses pilares e focar. Não importa o que aconteceu, existe uma solução e eu vou focar nela. Jamais eu vou ficar procurando culpados. Eu vou procurar solução e respostas e aprendizado para que não aconteça de novo. Não adianta pensar coisas positivas e agir de maneira negativa. Não adianta querer manifestar a lei da atração e não dar bom dia para a pessoa que vem servir o seu café. Não adianta querer manifestar a lei da atração e ficar gritando com seu filho, com a sua mãe. Não vai, você tem que mudar. Tem que mudar, indesistível. Bora mudar, vamos mudar. Desejar a vida e possessões de outra pessoa, por exemplo, não é um ato de pensamento positivo. É um ato de inveja, de ganância. Querer o que o outro tem é inveja e é ganância. Isso inspira as pessoas a quererem sim. Tem muita gente que ensina a lei da atração assim, tá? Tem gente que ensina a lei da atração dessa maneira por aí. Porque é mais fácil de fazer as pessoas se interessarem por um desejo baixo, por um desejo mundano, por um desejo egoísta. As pessoas são até capazes de comprar muito mais fácil um curso, um treinamento, de quem fica ostentando, criando desejo. E eu vou explicar daqui a pouquinho que esse desejo vibra baixo. Se você quer ter, você precisa ser. Se você quer ter, você precisa ser. Se você quer ter o carro, esse carro precisa ser seu já. Ele precisa ser seu. Eu sei que parece maluco para muita gente, mas você precisa sentir que aquilo já é seu, porque o universo vai conspirar. Não é que o carro vai aparecer na sua garagem. Eu não ganhei o carro de presente. Esse carro foi fruto de muito trabalho duro. Poderia tê-lo comprado, inclusive, antes do que eu comprei. Mas eu tomei a decisão que eu só compraria, que eu só realizaria, que só seria um sonho manifestado se ele pudesse ser à vista, né? Porque parcelado eu poderia fazê-lo, mas havia esse compromisso comigo da minha manifestação e deu tudo aqui. Fruto de trabalho, tá? Fruto de trabalho. Vamos pensar o seguinte, não é prudente passar os dias se lamentando por não ter o que você quer, agindo como uma criança mimada que faz birra porque não ganhou um novo brinquedo. Quando você age dessa maneira, o seu comportamento, os seus sentimentos, eles precisam ser predominantemente positivos para que você vibre numa frequência alta. O David Hawking, que é o cara que criou a escala das emoções, daqui a pouquinho eu vou até trazer um pouco do trabalho dele, ele elaborou a escala da consciência e ele mostra que quanto mais sinistros e hostis forem os nossos pensamentos diários, menor a nossa frequência de vibração, a gente manifesta coisa negativa, coisas ruins, a pessoa ganha um dinheirinho extra, de repente já vem um problema, quebra a geladeira ou quebra não sei o que, aquele dinheiro vai embora. E aí tem muita gente que fala, Edson,
Dá para usar a lei da atração para ganhar na loteria? Dá para usar a lei da atração para ganhar na loteria. Eu não gosto muito desse conceito. Eu prefiro ser a minha própria loteria. Porque eu penso da seguinte maneira: a loteria tem um monte de gente participando. E essas pessoas, acreditando ou não na lei da atração, elas têm as crenças de que podem ou não ganhar, e pode ser aleatório, enfim. A grande questão é, se eu desenvolvo a minha capacidade de manifestação da lei da atração a ponto de ganhar na loteria, que é um processo bem complexo, eu não preciso mais da loteria, porque eu posso ganhar aquilo que eu vou ganhar na loteria de outras maneiras. Eu costumo dizer que as pessoas que ficam muito focadas na lei da atração para a loteria é porque elas ainda não entenderam que elas podem construir, elas não viram um caminho de construção daquela realidade, daquela questão financeira ainda por outros caminhos. Quando eu comecei a levar a minha frequência, só começou a aparecer gente legal na minha vida, gente bacana, não importa a situação, o momento, viagem, em hotel, lá na Ilha do Cardoso, em 2019, só gente bacana. Todo lugar que eu vou é gente legal, situações bacanas. E quando as coisas não acontecem, é apenas uma impressão de que não acontecem. Às vezes a gente não percebe que as coisas estão acontecendo. E tem que manter o foco no positivo. Você vai encontrar maravilhas que já estavam no seu presente, mas que estavam passando batido por você. Você estava tão focado nos seus problemas que você não era capaz de ver a beleza e a maravilha de você estar vivo, de você sentir essa conexão com o todo que nós experimentamos agora há pouco, quando subimos juntos a montanha, quando nos conectamos com a energia da fonte. Isso estava o tempo inteiro aí, dentro de você. Não fui eu. Não fui eu que fiz você se sentir bem no meio daquela atividade. Aquilo já estava dentro de você, indesistível. Eu só usei a técnica para você acessar o que já é seu. E é por isso que a mudança de mindset, ela é essencial para que a lei da atração funcione. Porque a nossa mente precisa da mentalidade correta. Não existe lei da atração sem mindset de crescimento. Não existe lei da atração sem mindset de crescimento. Mindset de crescimento é a crença de que eu posso melhorar, de que eu posso aprender, de que eu posso desenvolver, que inteligência, confiança, força de vontade são coisas que são construídas, que pau que nasce torto se endireita assim. Mindset fixo é a pessoa que acha que do jeito que nasceu vai ser o resto da vida. E não é. Não é. Nós precisamos ajustar a nossa mentalidade. Lei da atração é um processo, é aprendizado, é autoconhecimento, é estudo, é dedicação, é empenho. Nós filtramos toda a informação que nós recebemos na nossa mente. A partir disso, você entende que se ela estiver com foco no positivo, nós iremos enxergar imediatamente as partes positivas da nossa vida que precisam ser transformadas. E vamos enxergar aquelas que antes pareciam ocultas. Olha só, indesistível, nós já entendemos o que é a lei da atração, o que é a manifestação e como a lei da atração funciona. Como é que a gente coloca ela em prática agora? A lei da atração, ela já foi aplicada por milhares de pessoas ao longo da história. Pessoas que testemunham o quanto isso mudou as suas vidas. E a pergunta que eu faço é: por que então tanta gente tenta colocar ela em prática e logo desiste? E o pior, afirmando que a lei da atração não funciona, que é conversa para boi dormir, que não faz nenhuma diferença pensar positivamente. Por que que muitas pessoas não têm resultado? Em primeiro lugar, a lei da atração e o ceticismo não podem coexistir. Não se trata de querer pensar positivo. A fé pura, genuína e verdadeira é um ingrediente essencial. Se a pessoa não tem fé, ela nunca vai acreditar na lei da atração e vai duvidar e chamar quem acredita de louco, vai chamar de imbecil e que seja. Você pode me chamar do que você quiser. Eu já provei. Eu não tenho nada para provar.
Na verdade, o que eu quero provar para você é que ela funciona para o seu bem. Para mim, não faz diferença provar ou não. Eu não quero que você acredite por mim. Eu quero que você acredite por você. A fé verdadeira é tentar manifestar prosperidade. Não! A fé verdadeira é fazer dar certo até dar certo. É acreditar que isso possa te levar até o resultado. Agora, quando a pessoa duvida da fé, isso só vai levar ela num beco sem saída. E a pessoa fica dando murro em ponto de faca. Ou pior, eu vi, ao longo desses últimos 11 anos, a pessoa descobre a lei da atração, aí ela faz uma técnica durante uma semana para ganhar na loteria. Aí ela não ganha, não funcionou para mim, não funcionou para mim. Mas não é assim que funciona. Porque, em segundo lugar, é possível que uma pessoa tente manifestar para si uma versão deturpada e corrupta do sucesso. Na verdade, eu acho que é o que a maioria da humanidade tem feito, procurado uma versão deturpada e corrupta do universo. E há quem imagine que prosperar é explorar outra pessoa. O mundo de hoje está cheio de gente que pensa isso. Isso é uma crença limitante. As pessoas acham que quem prospera, ela está explorando outras pessoas. Que só há riqueza porque as pessoas estão explorando outras. E não é. Ou então as pessoas acham que prosperar é tirar algo de alguém, que é uma conta simples. Se um tem mais, é porque o outro tem menos. Não é uma conta simples. Um pode ter mais e o outro ter mais também. Se eu pegar o que um tem a mais e dividir, isso se acaba em pouco tempo e todo mundo fica sem. O universo é feito para existir abundância. Todos podem conseguir o que quiser, quando quiser. Só que nós precisamos entender, e tem muita gente que sim, ao longo da história da humanidade, muitos usam desses artifícios de escassez, talvez por acreditarem nisso. Eles acreditam nesse artifício da escassez como forma de dominação e poder. Essa pessoa não quer apenas ter. Eu quero ser próspero, mas eu não quero ter poder sobre os outros. Eu sou melhor que alguém? Eu não sou melhor que ninguém. Como é que eu posso ser melhor que alguém? O fato de eu ter dinheiro, de eu ser uma pessoa bem-sucedida, de eu ser rico, de eu dirigir um carro importado, isso vai me fazer melhor do que uma pessoa que não tem essas coisas? Existem pessoas que não têm bens materiais, mas que são pessoas de profundo valor. E é disso que nós estamos falando. É uma lei da atração que eu, Edson Burger, denominei de lei da atração sistêmica. É um processo de ganha-ganha. É um processo de, sim, eu posso manifestar a prosperidade, só que eu não quero, com isso, ter poder. Infelizmente, tem gente que quer usar para poder. A lei da atração é para atrair positividade e não poder. Interessante isso aqui, né? Crenças limitantes, mindset fixo, uma frequência vibratória baixa, são potentes anestesias da lei da atração. E ela fica dormente. Ou pode até ser pior, manifestar negatividade, doenças, situações ruins, até macabras. Em algumas religiões, esse fenômeno nós podemos chamar de karma. Eu acho bacana, o interessante. Diversas crenças e filosofias falam sobre o conceito do karma, que é um conceito de causa e efeito, né? É um conceito de balança. Religiões e filosofias diferentes denominam isso de forma diferente, mas é uma crença coletiva de todos que buscam a espiritualidade. Existe uma relação. Para você se manter no caminho da positividade indesistível, você precisa, é fundamental, exercitar duas coisas: gratidão e paciência. Porque é exatamente pela ausência do exercício da gratidão e da paciência que 99,9% das pessoas que usam a lei da atração acham que fracassam. E o pior, muita gente consegue fazer as técnicas, tá cheio de técnica. As pessoas conseguem fazer a técnica, elas manifestam. Só que a impaciência e a ausência da gratidão as afasta
de realmente receber aquilo. Olha que interessante, Indesistível. Não é louco isso? Maluco, né? A pessoa foi lá, se dedicou, fez as técnicas e não teve a capacidade de esperar, de agradecer, de ter o tempo de amadurecimento da transformação dela. Então, é preciso buscar meios, técnicas, ferramentas, estudos, autoconhecimento, relaxamento, neuroprogramação para diminuir a sua pressa, para controlar a ansiedade. Indesistível, para contemplar todos os aspectos positivos que já estão na sua vida no momento presente. Reconhecer e expressar gratidão. Feche os olhos. Você já agradeceu pelo dia de hoje? Você já agradeceu por respirar? Você já agradeceu pela alimentação que você teve hoje? Por poder ter um dispositivo, um telefone, um computador, para ter acesso a esse rico conhecimento? Você já agradeceu pela sua vida, pela vida das pessoas que você ama? Você já agradeceu simplesmente por estar aqui? É aqui que começa a diferença, Indesistível. E é por isso que a maioria das pessoas não consegue. Eu estou falando de buscar meios para diminuir essa ansiedade. Aí a gente fala do coaching, da meditação, terapia, exercício físico, espiritualidade. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Quem já viu o Caio Castro falando como ele usou a lei da atração para ele se tornar ator? Vocês sabiam disso? E foi basicamente assim, porque com base nessa pequena fala do Caio Castro, que se tornou um dos atores mais famosos do Brasil, ele, sem querer, em um insight rápido, ele manifestou e em breve ele conquistou. Você que tá me ouvindo aí mesmo, você que tá aí sentado no sofá, e eu tava sentado, obviamente, no sofá, tá falando comigo. Mande sua inscrição se você quiser fazer Malhação no que vem. O que você acha que de 25 mil pessoas passou você? Minha tia, irmã da minha mãe, me ligou. Ah, vamos ver um filme? Colocou lá e era um documentário. Porra, queria ver um filme, né? A Era The Secret. Caraca. Não acredito. No 5º minuto de filme, estava eu de 4 assim, ó. Tá me vendo no palco, os papelzinhos picados caindo na minha cabeça, e o cara falando assim: você é o ator de 2008 que vai fazer Malhação. Aquele dia já tinha dado certo. E ela ainda me deu até um caderno. Ela falou: escreve aqui o que vocês querem pro ano que vem. E aí eu escrevi: eu vou fazer Malhação. Sou específico, né? Obviamente ela viu depois aquilo, né? Ah, mas você não escreveu eu quero. Eu falei: não é porque eu quero, eu quis ontem. Hoje eu sei que eu vou. Aí viajei pro Rio, passei as seleções. E aí quando falou meu nome no dia final, aí eu tipo olhei pra baixo e senti uns papelzinhos caindo, papel no meu braço. Aí eu olhei pra cima, os papelzinhos picados que eu tinha visto lá no começo caindo em cima de mim. E aí, Indesistível? Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? E o mais legal do que a gente viu aqui com relação a esse corte bacana que o Caio fala rapidinho, é que ele não estudou profundamente, ele teve um insight, ele teve o lampejo, foi muito rápido, ele teve acesso a esse conteúdo. Claro que depois, com essa prova que ele teve, gente, a lei da atração se trata de você provar. E nós temos diversos outros casos, diversas outras personalidades também, que usaram. O Jim Carrey, né, ele visualizava ter diretores interessados nele, que respeitavam e diziam, ele ficava imaginando os diretores chegando para ele, falando: eu gosto do seu trabalho. Ele visualizava as coisas vindo para ele. Ele diz isso. Ele fala assim: eu queria, e eu não tinha nada naquele momento. Ele morou no carro, mas isso apenas só fazia ele se sentir melhor. Naquela época, ele diz que ele morava no carro, que o que realmente significava era ele se sentir melhor. Ele dirigia para casa, para o trabalho, morou no carro, e ele falava: bem, eu já tenho essas coisas, elas estão lá fora, só não estão comigo ainda, mas elas estão lá fora. E tem uma história que o Jim Carrey, ele estava ferrado, né? Ele estava ferradaço, e ele foi para Hollywood, ficou morando no carro. E aí ele fez um cheque de 10 milhões de dólares, e esse cheque de 10 milhões de dólares, ele colocou para o Dia de Ação de Graças de 1995.
E esse cheque acabou se deteriorando na carteira dele. E depois, no Dia de Ação de Graças de 1995, próximo dessa data, ele recebe 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, que foi o que ele decidiu. 10 milhões de dólares pela participação dele em Debi Lloyd, cara. Então, cara, a gente tem que fazer as coisas dentro da nossa mente, criar dentro da nossa mente. O Arnold Schwarzenegger é um outro cara também, o Sylvester Stallone. O Schwarzenegger, quando ele era jovem, ele falou que ele visualizava já tendo, desde criança, mentalmente, ele falou que ele nunca teve dúvida. E eles falam, a mente é incrível. Antes dele ganhar o primeiro prêmio lá de Mr. Universo, acho que chama assim, né? É Mr. Universo. Ele falou que andava pelo torneio como se fosse o dono do torneio, que já era dele o título. A Lady Gaga fala o seguinte, ó, aconteceu cerca de 5 anos atrás. Mas é uma espécie de mantra, olha só, ela falou, você repete isso para si mesmo, todos os dias. Música é minha vida, música é minha vida, a fama está dentro de mim. Ela falou, eu vou fazer um registro, ela falou, eu vou fazer um hit número 1. E ainda não. É mentira. E você vai dizendo essa mentira repetidamente, mas então um dia a mentira se torna realidade. O Tony Robbins, ele fala dessas mentiras do sucesso, que é uma metáfora. O Will Smith, ele fala que ele acredita que ele pode criar tudo o que ele quiser. Nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Olha que coisa linda, Indesistível. Fantástico isso, não é? Agora, nós precisamos entender o mais importante de tudo isso, que a lei da atração, ela funciona através de frequências. Tudo que existe no universo está baseado em energia. E para que nós possamos manifestar, inicialmente, o objetivo de manifestar é que eu sinta uma conexão energética com aquilo. Por exemplo, vou falar do carro. Eu quero manifestar o carro. Eu preciso vibrar na frequência de que isso já seja meu. Uma vez que eu vibro nessa frequência, isso é meu. Só que aí, Indesistível, nós temos uma questão interessante, que é o seguinte, ó, você está vendo essa escala aqui? E é muito interessante, a gente precisa entender essa escala aqui, porque essa frequência das emoções é o que está impactando a sua vida. Emoções baixas, como a vergonha, a culpa, a apatia, a dor, o medo e o desejo, a raiva e o orgulho, elas vibram em um nível muito baixo. E esse nível baixo faz com que você fique preso em pouco movimento. E só traz coisa ruim para a sua vida, né? E note que esse desejo que vibra em 125 Hz, segundo a escala do Hawking, ele não é um desejo positivo, porque o desejo é escassez, desejo é por orgulho. Nós estamos falando sobre disposição, sobre querer isso em um nível mais elevado, né? Quando eu desejo, quando eu quero as coisas para a minha vida em nível de disposição, aí sim acontece a manifestação. Muita gente tem ambições gigantes e as melhores das intenções e objetivos claros. E mesmo assim, elas dizem que não conseguem sair de um lugar de passividade, de frustração. E não é pouca gente, não, Indesistível. É a maioria da humanidade. Isso me dá uma angústia. Mas é uma angústia positiva. É uma angústia de querer fazer mais. Querer é o primeiro passo. Mas agir, você precisa agir. Tá vendo ali a vergonha? Vibra em 20 Hz. Esses hertz, ele mensurou, o David Hawkins fez uma mensuração da energia através de um sistema, e ele percebeu, através de uma série de sondas que ele fez com frequências emocionais, que a vergonha, a culpa, a apatia vibram muito baixo, com pouco movimento, e é por isso que as pessoas se sentem apáticas e não têm resultados. Quanto mais elevado, mais energia e movimento tem, mais energia e movimento cria. Porque aqueles que quanto mais têm, mais lhes será dado. Enquanto que aqueles que menos têm,
mais lhe será tirado. E a gente entende isso aqui. Porque é aquele que quanto menos tem, menos vibra e menos consegue. Quando a gente entende a frequência das emoções. Porque se eu vibro elevado, só começa a acontecer coisa boa e vem mais coisa para mim. Tudo começa a dar certo, tudo flui em minha direção. O pensamento é essencial, mas precisa de ação. As nossas ações têm um efeito gigantesco. As nossas emoções têm efeito nas ações. Essa escala do gráfico aí que eu estou mostrando para vocês, segundo o cientista David Hawking, ele vai de 1 a 1000. 1 Hz significa 1 ciclo por segundo. 100 Hz significa 100 ciclos por segundo e assim sucessivamente. O Hertz se aplica à descrição de qualquer evento periódico. É uma mensuração de qualquer evento periódico. Então você entende aí que esse é o nível de vibração interna e de evolução da consciência que um ser humano pode conquistar para auxiliar pessoas a subirem cada vez mais a sua emoção, a sua vibração. E o David Hawking fez um trabalho muito interessante sobre isso aqui. A gratidão, ela vibra no nível do amor, tá? A gratidão, ela vibra no nível do amor. A gratidão, a gente coloca ela em nível de 500 Hz. Mas não é uma gratidão simplesmente de palavras, uma gratidão clichê. O profundo sentimento da gratidão, ele vibra no nível do amor. A gente tem que tomar cuidado para não confundir gratidão com orgulho. Porque é muito louco esse negócio. A pessoa fala, eu sou uma pessoa super grata. Pronto, tá vibrando no orgulho. Se ela tem orgulho de ser grata, orgulho por ser grata, ela não está sendo grata. Ela está achando que está sendo grata e usando a gratidão para vibrar na frequência do orgulho. E eu fico olhando para esse mundo de hoje, está cheio de influencer digital aí, de treinadores, uma série de coisas que fica dando bronca. Dando bronca, vocês já viram? Alguém já assistiu live, aula? Tem um pessoal aí que tem muitos seguidores, porque as pessoas estão em busca disso. Fica dando bronca. Não, você que está aí, você não faz isso porque você é ruim, porque isso, é aquilo. Na verdade, isso gera uma vibração baixa, não eleva a vibração, vai pela força, vai pelo empurrar. Isso pode ter alguns resultados em curto prazo, mas isso não cria uma base de transformação indesistível. Isso não cria uma base de perseverança, isso não cria uma base profunda, isso não cria os alicerces do que nós queremos de forma ecológica, sistêmica, né? Isso não cria uma base para o futuro realmente, para que a pessoa se torne independente, tá? E isso faz parte, e tá tudo bem, né? A pessoa, eu acredito que essas pessoas não fazem por mal. Tem muita gente na internet assim, porque a internet está disponível para todo mundo. Qualquer um pode chegar e falar o que quiser, mas você tem o direito de escolher o conteúdo que você quer. Nessa escala, o autor menciona o conceito de Deus como um dos pilares, né? O próprio Hawkins, ele fala isso. Eu apelidei a frequência da consciência final, da iluminação, que vai de 700 a 1000, da frequência crística, que é a frequência que o Cristo vibrou quando esteve na sua experiência humana, né? Porque Deus acaba sendo a consciência final. Na verdade, a vibração divina, ela deve ser infinitamente maior do que esses 1000 Hz, que é o máximo que um ser humano, fisicamente, em seu corpo carnal, pode vibrar dentro da consciência da escala das emoções. E o máximo, aquele que vibrou mais elevado em sua experiência mundana, foi o Cristo. Por isso que eu apelidei de frequência crística, né? Que é a frequência do Cristo. Nós podemos entender muita coisa a partir disso. E o Hawking, ele fala que do nível 175 para baixo é o polo dominado pela força. E aí você olha ali, ó, tá vendo? O 175 tem o orgulho. Então, a pessoa, muita gente da lei da atração está vibrando aqui e colocando as pessoas no nível 125,
que é o nível do desejo. Se eu quisesse ensinar a lei da atração no nível do desejo, para fazer as pessoas simplesmente quererem as coisas que eu tenho, ou eu ficar esbanjando, ou eu ficar mostrando coisas, né? Ostentando uma vida de luxo, que é o que muitos fazem, isso faz uma vibração na frequência do desejo. Isso não eleva as pessoas a uma vibração. O que eu quero ostentar com vocês, sim, é uma frequência elevada. Eu quero que nós ostentemos uma vibração positiva, uma visão de vida, uma escala de valores que realmente se distingua do mundo lá fora. Ao invés de nós vivermos em um polo dominado pela força. Inclusive, como eu falei, muitos para ensinar isso vão botar o dedo na sua cara e falar que você precisa. Eu digo sim que precisa tirar a bunda da cadeira, mas é algo que você sabe. Nós podemos entender tudo que está abaixo disso como um desejo de dominar, de possuir, de controlar, com expressões limitantes, de colocar as pessoas abaixo no nível de vergonha, vingança, exigência, orgulho, desejo, desprezo, culpa e remorso. Isso mantém as pessoas no nível em que elas podem ser manipuladas. Agora, quando você passa do nível de 200 para cima, aí, indesistível, a gente começa a se entender como um poder no nível de potencial criador, de construtor de realidade, de desafio, de conquista, de expressões positivas. Eu estou falando aqui, indesistível, de satisfação, de sabedoria, de neutralidade, de confiança. Eu estou falando de revelação, de transcendência. Eu estou falando sobre olhar para o mundo. Eu estou falando sobre criar realidade, sobre profetizar para a sua própria vida ou para a vida das outras pessoas o bem. Os códigos de Grabovoi, eles têm uma vibração. A gente falou há pouco sobre a vibração. E os códigos, eles têm uma vibração, né? Os números, eles vibram em uma determinada frequência. E um determinado pesquisador russo, Grigori Grabovoi, ele estudou, da mesma forma que o Hawking estudou as emoções humanas, alguns conceitos, né? Ele estudou como que os números influenciam a realidade a partir de assinaturas radiônicas para manifestar ou consertar doenças, situações, e ele percebeu que se tudo é frequência, os números vibram. Tem muitos treinadores na área do desenvolvimento humano, de forma geral, muitas pessoas que vêm da área da metafísica que falam da teoria do campo, que todos nós estamos conectados energeticamente em um campo. Quem assistiu Matrix entende que é uma metáfora. Você lembra do menininho? Quando o Neo ele vai visitar o oráculo e tem um menininho que ele fala, pense que a colher não existe. A frase em inglês é there are no spoon, não existe a colher. Né? Então, é muito bacana e é uma brincadeira da metáfora. Né? Quem não assistiu ainda, assista Matrix com esse olhar da busca de uma metáfora, né? Uma brincadeira através da ficção científica, de uma metáfora de como funciona o universo. Através desse campo eletromagnético da Terra, que nós temos uma conexão, todos nós estamos conectados de alguma forma. Quando isso é suficientemente distorcido, né, quando se distorce, resulta em doença, escassez, enfermidade, fome, falta de dinheiro, o que você quiser chamar, né? Porque tudo é energia. E a radiônica diz que órgãos, doenças e seus remédios têm uma frequência de vibração. E foi muito legal que o Gregory, ele desenvolveu um processo para identificar frequências numéricas para uma série de coisas, para uma porrada de coisas, tá? Primeiro, eu quero que você escreva aqui, sem dinheiro, aqui apareceu, sem dinheiro, num papel, tá? Beleza? E aí, eu vou pegar
Quem não está completamente sem dinheiro, coloca a sua situação atual financeira do porquê você gostaria de melhorar essa situação. E nós vamos usar a água indesistível para a gente poder... A água é o solvente universal, que a água tem memória. E nós vamos usar a água para a gente saltar de universo quântico agora, imediatamente, tá? Vamos saltar imediatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, num copo, sem dinheiro ou pouca grana, a sua situação atual, beleza? Nesse copo aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a água e vou colocar a água nessa situação atual que eu tenho, né? Sem dinheiro, é a minha situação atual. Sem dinheiro. Agora, indesistível, o que eu vou fazer? Tá vendo essa água? O meu objetivo agora é me concentrar nessa situação atual que está ruim, para que a gente possa dar o salto quântico do 520 para a gente manifestar dinheiro inesperado nos próximos dias. Beleza? Ótimo. Agora eu quero que você feche seus olhos e segure esse copo com as duas mãos. Certo? Feche os olhos, segure esse copo. Agora eu quero que você pense na situação que tem faltado dinheiro. Pensa aí. Como tem sido difícil, a conta que você gostaria de pagar e não pagou, aquilo que você gostaria de ter comprado e não pôde comprar, aquilo que pode estar faltando, a viagem que você gostaria de fazer e não fez, o presente que você gostaria de ter dado para seu filho, para sua filha e não deu, aquilo que você gostaria de ter feito e não fez. E traga esse sentimento, sim, porque a água vai levar todo esse sentimento para ela agora. Isso, eu quero que a água leve todo esse sentimento e vai ficar conectado profundamente nessa água. Toda essa emoção e esse sentimento negativo desta realidade conectada aqui. Agora você vai colocar esse copo para lá e deixa a água lá, tá? E num outro papel, você vai escrever 520. 520, tá? 520. Eu ainda coloquei 3 cifrões. Eu adoro cifrão, desde criança. Eu sou apaixonado por cifrão. Hoje em dia eu gosto mais porque eles gostam de mim também. Boa! Ó, e aqui eu tenho 520, tá? Beleza? Beleza? Ótimo. Agora, o que você vai fazer, indesistível? 520. Você vai olhar, tá? Fixamente para este número. Fixamente. Eu quero que você olhe fixamente para o 520. 5, 2, 0. Repete comigo. 5, 2, 0. Repete comigo. 5, 2, 0. Vai esvaziando a sua mente, indesistível. 5, 2, 0. 5, 2, 0. Ótimo. Agora você vai segurar esse copo e vai pegar aquele outro com as duas realidades. E agora a gente vai saltar de realidade, indesistível. Agora é a hora do salto. E você vai jogar a água devagarinho desse copo para cá. Esquece agora, aquele copo com aquela outra realidade, com aquele papel, você deixa para lá, tá? Você deixa para lá. Agora você vai fechar os seus olhos e vai segurar esse copo. E vai repetir comigo. 5, 2, 0. Ativado. Agora eu quero que você imagine uma nova realidade. Essa nova realidade que você saltou, ela já é realidade. Imagine você comprando as coisas. Imagine você pagando as coisas. Imagine você presenteando as pessoas. Imagine o dinheiro chegando na sua direção. Imagine você dirigindo o seu carro. Imagine você vivendo uma vida próspera. Repita comigo. 5, 2, 0. Ativado. 5, 2, 0. Ativado. 5, 2, 0. Ativado. E agora, indesistível, você tira o papel, guarda os papéis para lá, pode jogar fora. E a gente vai tomar essa água. E quando você tomar essa água,
Você está se conectando com essa memória da água, dessa transmutação de realidade com essa nova água. Se você não decidiu o que você quer, não tem lei da atração que vai funcionar na sua vida. Como é que você vai atrair o que você não sabe o que você quer? Existe como eu atrair alguma coisa que eu não tenho certeza do que é? Não tem. Então o que é que você faz? O quadro dos sonhos, ele é o começo do processo de manifestação. Então a primeira coisa que eu faço é o quadro dos sonhos. Para eu fazer um quadro dos sonhos, eu tenho que decidir o que eu quero. Eu, por exemplo, eu tenho um quadro dos sonhos. Só que eu coloco a coisa lá, uma de cada vez. Depois que eu manifesto, eu tiro. Quando eu decido que eu quero algo novo, é o primeiro passo, é o querer. Eu quero, sei lá, o que eu quero? Sei lá, eu quero ir para o espaço. Esse aqui já está batido. Sei lá, imagina que eu quero algo que não exista. Sei lá, eu quero um helicóptero. É uma coisa que eu não queria, que eu decidi há pouco tempo que eu quero ter um helicóptero. Tá? Beleza, eu quero um helicóptero. Tá. Vamos usar o meu exemplo aqui. Quero um helicóptero. Então, o primeiro passo é eu querer. Falei, não, decidi, eu quero um helicóptero. Beleza, agora eu preciso manifestar o helicóptero. E aí eu vou usar o quadro dos sonhos. O que eu faço? Eu escolho um helicóptero bacana, escolho qual vai ser esse modelo de helicóptero e o utilizo no meu quadro dos sonhos. Agora, a grande questão é, até quando eu vou deixar isso no meu quadro dos sonhos? O quadro dos sonhos eu uso para transformar o que eu quero e levar para a manifestação. Então, o primeiro passo, decidir. Beleza, eu escolhi o helicóptero. Pá, é esse aqui. Fechou? E aí eu ponho no quadro dos sonhos. E eu vou deixar do quadro dos sonhos até eu manifestar. Depois que eu manifestei, eu não preciso mais. Manifestar não é o dia que eu recebi. Manifestar é o dia que eu tenho certeza. Há uma questão de diferença com o universo de tempo. Mas se eu já manifestei, aí eu vou tirar do quadro dos sonhos indesistível. Tá? Como é que eu faço para manifestar? Como é que eu faço para manifestar? Primeiro passo, o quadro dos sonhos serve para eu decidir as coisas que eu quero. Indesistível. Sugiro fortemente que você faça uma coisa de cada vez, tá? Quer fazer mais de um? Pode fazer. Coloca várias coisas. Mas faz um de cada vez, né? Hoje eu decido uma coisa de cada vez. Manifesto e vou para a próxima, tá? Se você nunca fez, decide. Manifesta. Manifestou, tira do quadro dos sonhos, já é seu. Você não precisa pedir mais. Entenda, já é seu. Como é que você vai pedir o que já é seu? Uma vez que você decidiu o que você quer, existe uma técnica chamada 3x33 ou 5x55, tá? Então eu decidi o que eu quero, beleza? Certo? Você tem que decidir o que você quer, senão não vai funcionar a lei da atração. Decidiu, quero um carro, uma casa, um relacionamento assim, exatamente, quero um nível de vida assim, quero um tanto de dinheiro que nem o Jim Carrey de 10 milhões, você decidiu o que você quer. Agora, você vai colocar, você sabe, você vai desenvolver isso em afirmações, tá? Você já sabe o que são afirmações, né? Afirmações positivas. E você vai empregar essas afirmações de uma forma um pouco diferente, né? E eu vou trazer para vocês aqui duas variações, 3x33 ou 5x55, eu faria as duas, tá? Eu gosto de fazer assim. Eu decido o que eu quero, coloco no quadro dos sonhos, faço 3x33, 5x55, mais ponte ao futuro, para manifestar. Se eu manifestar antes, eu não dou sequência. Aí você pega um caderno para ser seu companheiro de jornada nesse processo. E aí você vai escolher uma frase ou uma afirmação para você repetir. Aí o que você vai fazer? Né? Pode ser assim, quem quer carro, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um carro, né? Fala assim, eu tenho um Civic, né? Eu já tenho um Civic, esse Civic já é meu. Essa frase é boa, esse Civic é meu,
né? Esse Civic prata é meu, tá? Você manifestou, colocou no quadro, vai para o 3x33, tá? Beleza? Durante 3 dias, você vai escrever 33 vezes no caderno. No primeiro dia, 33 vezes. Esse Civic é meu. Esse Civic prata é meu. Esse Civic prata é meu. Esse Civic prata é meu. E você pode olhar para o quadro. Olha para o quadro dos sonhos. Esse Civic prata é meu. Esse Civic prata é meu. Esse Civic prata é meu. 3 dias seguidos. Depois desses 3 dias, você vai para um novo ciclo, que aí é profundidade. Aí você vai para as cabeças, que é 5 dias. 5 dias escrevendo 55 vezes. Tá? Você começou 3 dias, 33 vezes. A hora que você fez os 3 por 33, você vai fazer 5 por 55. E aí, por 5 dias, você escreve 55 vezes. Essa técnica é tão boa porque ela exige consistência, ela exige criação de um novo hábito, ela te faz uma pessoa melhor, ela te mostra a força por trás das palavras. E, adicionalmente, esse caderno, ele vira um registro precioso, porque você faz 3 por 33, 5 por 55, manifestou, tirou do quadro de sonhos, aí eu vou falar do pote da gratidão ao futuro, e aí você começa a manifestar outra coisa. E aí você pode manifestar, você vai manifestando, vai manifestando tudo que você quer. E depois você vai ter essa prova toda de tudo que você manifestou. Com o passar do tempo, você não precisa mais de uma técnica como essa do 3 por 33 e o 5 por 55. Você consegue manifestar, você vai criando habilidade de manifestar de forma mais simples. Mas o processo sequencial da manifestação, anota aí no caderno. Primeira coisa, decidir o que você quer, quadro dos sonhos. Segunda coisa, 3 por 33, 5 por 55. Próximo passo, é o meu preferido, que é ponte ao futuro. O que você vai fazer? Isso aqui também você não tem que fazer até receber, você tem que fazer até manifestar. Pode ser, eu sugiro um ciclo de 21 dias, ou no momento, a manifestação, cara, é um momento tão poderoso. Você fala, como é que eu sei que eu manifestei? Não tem como explicar. Não tem como explicar. O que você quer manifestar? Agora, o que você quer manifestar? Eu sugiro a vocês que comece manifestando coisas mais próximas, coisas mais fáceis. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exercício de ponte ao futuro para a gente manifestar. Tá? Eu quero que vocês tenham água próxima a você, que a gente vai fazer a instalação da água azul, da confiança da manifestação. Para você usar a água azul nos seus exercícios diários de manifestação, para você usar a minha ancoragem da água azul que eu vou fazer com você, para você manifestar outras coisas na sua vida, no seu dia a dia, para você poder usar como complemento da sua técnica daí, tá? Beleza? Fechado? Vamos lá, então? Ótimo. Eu quero que você procure uma posição confortável aí. Isso, procure uma posição confortável. O mais confortável que você puder, tá? Mais confortável que você puder. Isso, muito bem. E nessa posição confortável, se você não puder olhar para a tela, é melhor que você não olhe para a tela, tá? Deixa o telefone do lado, se tiver com o telefone. Se você estiver assistindo na TV, se tiver alguém fazendo barulho, pede para fazer silêncio. Vai ser rápido, tá? Vai ser rápido. Eu quero que você respire profundamente. Isso, respire profundamente. Ótimo, muito bem. Mantenha seus olhos fechados. Isso. E agora, eu quero que você concentre a sua atenção na sua respiração. Observe o ar entrando e o ar saindo. Isso, mais uma vez. O ar entrando e o ar saindo. Muito bem. Enquanto você respira, eu quero que você volte para a montanha. Fim de tarde,
Uma brisa suave, gostosa do vento, numa brisa de fim de tarde. Sabe quando tá quase frio? Uma sensação gostosa, uma brisinha suave de fim de tarde. Um calor suave do sol que começa a se pôr na montanha, mas ainda tem uma claridade bonita. Uma infinidade de pássaros cantando. Um número sem fim de pássaros, cores, as mais variadas cores, as mais variadas cores. Isso, as mais variadas cores. O cheiro gostoso da natureza, uma explosão de cheiros. Ótimo, muito bem, muito bom. E enquanto você caminha, você sente o seu pé tocando a terra, ainda úmida. Isso, muito bom. E enquanto você caminha, eu quero que você comece a imaginar tudo que você superou para chegar até aqui, indesistível. Como a sua vida foi repleta de aventuras, repleta de aprendizados, de desafios. E você foi se tornando uma pessoa mais forte. Você foi se tornando uma pessoa mais disciplinada aos poucos. Uma melhor versão de você até mesmo até agora. E que pessoa extraordinária você se tornou. Nesse momento eu quero que você imagine que você dá um abraço em você mesmo. Isso. Pode fazer isso de onde você estiver. Se abrace. Mantenha seus olhos fechados e se abrace. E diga para si mesmo, parabéns. Você chegou até aqui. E nesse lugar, nesse momento, você enxerga num cantinho desse bosque, dessa montanha, um lugar super confortável. Você se aproxima desse lugar, tem uma cobertura e um lugar gostoso para deitar, um lugar gostoso para se jogar, não sei se é uma rede, uma cadeira, algo muito gostoso, um lugar confortável. E você caminha até esse lugar, se recosta, respira profundamente. E uma sensação de paz toma conta de você. E nesse lugar você vai fechando seus olhos, E de repente, lembrando-se de todas as minhas palavras, você dorme profundamente. E você começa a sonhar. Um tempo se passou e aquilo que você estava pensando que você queria antes de começar esse exercício se tornou realidade. Sim, se tornou realidade indesistível. Sinta isso como uma realidade. Sinta, aconteceu. Aquilo que você queria já é seu. Você está no espaço-tempo disso. Tome posse. Repita comigo. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Isso, eu recebo. Eu recebo. Isso, já é seu. Imagine como você vê as coisas tendo isso. A sensação. Você conversando com alguém sobre isso. Imagine que você está ligando ou escrevendo uma mensagem para alguém dizendo que você conseguiu, que isso já é seu. Sinta isso. E nesse momento você percebe isso explodindo no universo, essa conexão toda no campo energético, magnético do planeta. E você olha para o céu e você está de volta na montanha e é como se todo o campo e o universo começasse a se reorganizar e se estruturar para que isso que você manifestou chegue até você da forma mais rápida possível. Sim, já é seu.
E de repente você percebe que sai um raio azul dessa reorganização e vai para um canto desse bosque que tem uma espécie de uma fonte. Sim, é uma fonte de água. Há uma fonte de água. Essa fonte de água é a fonte da sua conexão com o campo energético. Sim, e você vai até essa fonte, e ao lado dessa fonte tem um copo. E você apenas imagina que você pega esse copo e enche na fonte. E essa água é azul. Indesistível, ela é tão azul, mas ela é tão azul que chega a ofuscar os seus olhos. Esse azul brilha. É pura energia e conexão. E eu quero que você imagine que você está bebendo essa água. Apenas imagine nesse momento. E o seu corpo inteiro entra em êxtase. Cada célula do seu corpo explode em confiança, energia e poder. E altíssima vibração. Uma disposição e uma coragem profunda tomam conta de você. Ótimo, indesistível. Agora, eu quero que você abra seus olhos. Abra seus olhos. Pegue a sua água. Se a garrafa for azul, tudo bem. Se não for azul, tudo bem. Feche seus olhos novamente, segurando a sua água indesistível. Isso. Imagine que essa água é azul. Mexa ela. Sinta o frescor dessa água na sua mão indesistível. Quando eu contar até 3, você vai beber essa água azul. E quando você beber essa água azul, a manifestação estará completa. No 3. 1, 2, 3. Desistível. Uma vez que você manifestou, qual o próximo passo? Você vai fazer um pote da gratidão ao futuro. Pode ser, ao invés de um pote, pode ser um livro, tá? Um caderno. Mas o importante é que você agradeça. Esse pote, ele pode ser tanto das coisas do presente, você pode utilizar novamente os post-its ou os papeizinhos, tá? Você coloca todos os dias no seu pote da gratidão as coisas que você já recebeu e as coisas que você já manifestou, tá? Então, todos os dias eu posso, dia sim, dia não, ou de vez em quando. Uma vez que eu manifestei, eu tenho que parar de pedir, eu tenho que esquecer, eu tenho que deixar vir, eu tenho que tirar a ansiedade, e eu tenho que apenas agradecer até receber. E ter paciência e gratidão, paciência e gratidão, paciência e gratidão. E o próximo passo é um diário de provas da lei da atração. Todos os dias a gente pensa em alguém, essa pessoa liga pra gente, ou então eu decido que eu quero alguma coisa e eu consigo aquilo rápido. Isso acontece todos os dias, a gente manifesta e acontece. Mas são coisas que o universo exige menos esforço para conseguir organizar e chegar mais rápido. Às vezes, essas manifestações são simples do dia a dia, tá? O que eu faço? Eu gosto de escrever isso num livro de provas. Acontece todos os dias. Eu vou documentando para eu poder ir reforçando a minha crença de que isso está rolando. E quanto maiores essas coisas vão se tornando, a minha capacidade de manifestar vai se tornando melhor. Eu, Edson, hoje, por exemplo, eu não preciso mais colar coisa no quadro dos sonhos. O meu quadro dos sonhos é virtual. Eu tenho a técnica, não precisa ser exatamente aquilo. Eu desenvolvi um outro processo mais aprofundado no nível que eu estou hoje de exercício da lei da atração. Beleza? Então, dessa maneira, eu fui colocando no meu livro de provas. Eu posso colocar provas de outras pessoas. Eu fiquei sabendo que um fulano usou a lei da atração e conquistou, né? E aí eu coloco lá no livro de provas. E dessa forma eu vou
documentando esses meus resultados. Um grande abraço e vamos juntos nessa jornada de transformação rumo à nossa melhor versão.